Vocês lembram que eu pedi para vocês gravarem aquela história da data da colheita? Que a data da colheita vai ser a data que vai aparecer no nosso rótulo, a safra? Bom, a gente tem alguns vinhos que eles têm que ser bebidos muito jovens, tá? Então, principalmente no caso do vinho branco. Se a gente tem um vinho que a gente tem uma safra de 2019 para um vinho branco, que ele tem que ser aberto rápido, pode comprar. Ele vai estar direitinho. Você compra, já abre, já curte seu momento, já está pronto para tomar. Só que vamos supor que você encontra uma safra, sei lá, 2015. De preferência, não compre, tá? A uva Chardonnay, ela até vai para uma barrica e ela até pode ser consumida um tempo depois. Ela não precisa ser consumida tão jovem, mas é um risco. Então, meu conselho, é um vinho branco, já pega uma safra relativamente próxima do ano que a gente tá. Se for um vinho tinto, bom, se for um vinho tinto e ele for um vinho jovem, aí vocês deem preferência, como eu falei, para o vinho branco, escolher uma safra que está bem perto do ano em que a gente tá. Então, por exemplo, nós estamos agora em 2021, escolhe um vinho de 2018, 2019, vai estar tudo bem, vocês vão estar totalmente seguros. Bom, se você, por exemplo, escolher já um vinho mais complexo, como por exemplo um Barolo, que é uma Nebbiolo, ou um Brunello, um Amarone, tá? Nesse caso, você vai ter a safra, ele vai durar um tempo maior. Por quê? Porque esse vinho, ele vai ter ali o seu tempo para ele amadurecer. Então, você vai pegar uma safra 2016, 2017, tudo bem, pode arriscar, vai dar tudo certo. 2018, né? Agora, eu já não aconselho você pegar uma safra 2019 e abrir, porque esse vinho, ele pode evoluir ainda mais. Então, vale a pena esperar um pouco, né? Pega uma safra, abre uma safra anterior, ou então você comprou o seu Brunello, espera um pouco para abrir, não precisa abrir agora. Outra coisa importante é a seguinte, existe um acessório de vinhos chamado decanter, tá? Esse é um modelo e esse, por exemplo, é outro modelo. Se você tem um vinho, de novo, um vinho jovem, abriu a garrafa, serve e pode tomar. Se o vinho é um pouquinho mais complexo, você abre e põe no decanter para ele evoluir, tá? Aí você serve, espera um pouquinho antes de tomar. Por quê? Se você abrir uma garrafa de um Brunello e já sair tomando, você não vai aproveitar tudo que ele tem de bom. Ele precisa entrar em contato com o ar, tá? Ele precisa respirar um pouco. Um Amarone, por exemplo, nossa, você pode abrir e esperar umas 6 horas para beber. Aí vai um conselhinho meu. Se você não tem muita prática com vinho, não está acostumado, começa por um vinho jovem, por um vinho mais frutado, para depois ir para um vinho mais complexo. Por quê? Assim como aquela pessoa que não gosta de restaurante japonês a primeira vez, e ela vai, depois da segunda, terceira, ela já começa a gostar um pouco mais, a mesma coisa vale para vinhos, tá? Não necessariamente a primeira vez que você toma, você já vai ter aquela habilidade de aproveitar o máximo desse vinho. Então, você vai pegando costume com o tempo. Vou contar a história do meu chefe de cozinha, tá? Quando a gente estava lá no restaurante, eu levava ele para as feiras, fazia ele para conhecer, porque o chefe de cozinha, ele tem um paladar muito legal, ele sabe combinar muito bem uma comida com um vinho. Eu lembro que no começo ele falava assim, não, eu só gosto de vinho branco ou vinho doce, um rosé no máximo, não vem com essas coisas não. Bom, ia fazer ele nas feiras, tinha que beber tudo. Depois de um tempo, nossa,
pensa, ele começou a gostar de vinho tinto super encorpado, já sabia tudo. Mesma coisa, eu até sabia um pouquinho de vinho, só que numa das primeiras viagens que eu fiz, eu fui lá para Borgonha. E aí eu tive a oportunidade de provar vinhos da região dos Grand Crus. Pergunta, se eu tinha paladar preparado para isso? Eu não tinha naquela época. Nem sei agora, talvez agora sim, mas naquela época eu não estava preparada para aquilo. Então, você pode se arriscar, é claro, mas brinca um pouco antes para daí você já encarar um desafio maior, né? Essas etapas, quando a gente não pula, acaba sendo até mais divertido. Então, que nem eu tava falando, alguns vinhos você precisa do decanter. Ale, não tenho decanter. Eu recebi meus convidados, fui pego de surpresa, abri um vinho. Não tem problema. Abriu sua garrafa, serve um pouquinho na taça, espera um pouquinho antes de tomar, ele vai respirando ali na taça mesmo, ou na garrafa enquanto você deixou ela aberta, e vai tomando bem aos poucos, e ele vai acabar que ele vai respirando na taça mesmo. Isso não é impossível, tá? Não vai ser um vexame se você fizer, não vai ter problema nenhum. Mas não esquecendo, vinho jovem não precisa, tá? Abriu, serviu e só tomar.